bem-vindos ao 10º episódio do Entre Mundos Podcast. Muitas pessoas querem sair do Brasil e se aventurar aqui nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conhecer a história do Daniel, que é brasileiro, mora nos Estados Unidos e está retornando ao Brasil para empreender. Meu nome é Daniel Araújo. E eu sou o Jeff Burgess. Este é o Entre Mundos Podcast. Daniel, a maioria das pessoas que nós entrevistamos, eu conheço eles pessoalmente, que nós entrevistamos até hoje. Você é um dos que nós não nos encontramos pessoalmente ainda. Como é que você conheceu o Entre Mundo Podcast? Eu conheci através do Instagram, através do seu Instagram. Então, chegou para mim, né, a notificação lá, eu vi a sua publicação, a sua página, achei super interessante. Falei, pô, tá em Utah, né? Isso aí é legal demais. O meu Instagram, antigamente eu chamava Dan Vlogs, que eu ia mostrar sobre o dia a dia aqui, né? E aí, eu ia montar, eu pensei em ter um podcast para poder conversar com as pessoas que conheci, achei super legal essa parte sua. E eu, super apoio, sabe? Super legal mesmo. Legal. E sabe uma coisa interessante? Eu lembrei, eu estava com uma estratégia, eu comecei a entrar em páginas daqui dos Estados Unidos e comecei a seguir as pessoas. Então, as pessoas que não me seguiam de volta, eu parava de seguir. Então, eu entrava nas páginas e entrava nos vídeos, na publicação e dava alguns likes. Então, você foi uma dessas pessoas. Então, seja muito bem-vindo a gente, ok? E aí, você tem curtido... Eu acho muito legal, gostei muito, tá? Bem um estilão, assim, bem profissional, né? Eu gostei, eu não lembro agora, rapaz, mas eu lembro daquele missionário retornado que mora aí, um norte-americano. Ele fala muito bem português, ele se viu no Brasil e tudo. Muito legal. O Chris Jensen. Isso, Chris, exatamente, foi muito legal dele. Legal. Ô Daniel, vamos então conhecer um pouco da sua história. Fala um pouquinho pra gente de onde você é do Brasil, o que você fazia, se você vem de uma família com condições financeiras ou não, o que você fazia na sua infância. Conta um pouquinho pra gente, à medida que a conversa for fluindo, a gente vai interagindo, pode ser? Pode ser. Bom, eu sou de São Paulo, meu pai é mineiro, minha mãe é baiana, né? Nós somos uma família comum, meu pai, lembro que desde pequeno pagava aluguel, né? Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu lembro, assim, de um período que eles passaram afastado, né? Por muito tempo. E lembro das dificuldades dele para poder sustentar o lar, para poder manter a gente, para construir a nova casa. Então, a nossa capacidade financeira, ela era muito limitada, ela era muito, vamos dizer assim, escassa, né? E eu sempre gostei de avião, amava avião. Meu pai mesmo, ele fazia avião de latinhas com solda de estanho e eu lembro que no meu berço tinha os aviões que ele fazia. E eu quis praticar aeromodelismo, só que aeromodelismo é um hobby, né? E muito caro, só tem pessoas assim... Daniel... Oi? Aeromodelismo é uma palavra difícil, uma palavra bonita e muitas pessoas não sabem o que é aeromodelismo. Explica um pouquinho para as pessoas o que é aeromodelismo. Pode explicar? Vamos lá. O aeromodelismo são aviões em miniatura que voam, que você pode controlar ou de controle remoto ou de cabo, um voo circular. Hoje o aeromodelismo, né, quando fala do aeromodelismo, ele é mais avião radiocontrolado mesmo, avião de controle remoto. É muito caro, né, essa tecnologia, porque são equipamentos específicos, né? Tem que ser apropriado, tem que ser normatizado. E eu lembro que eu queria muito praticar aeromodelismo. E, por exemplo, é dividido em 3 partes o aeromodelo. É o motor do avião, que ele é a gasolina, é o radiocontrole, que é uma eletrônica, e o avião mesmo, a fuselagem dele. E aí meu pai, eu queria muito praticar o aeromodelismo, e para ele poder me dar um aeromodelo, ele tinha que comprar um motor, parcelar em 3 vezes. Era 3 meses para pagar o motor. Comprar o avião, parcelar em 3 vezes para poder ter o avião. O rádio, a mesma coisa. Então, eu levei quase 1 ano para poder ter meu primeiro aeromodelo. E por voar com uma tensão de que é muito caro e de que não podia cair, você tem uma ideia, não é fácil voar um aeromodelo, é complicado. Quando você decola, você põe comando para a direita, ele vai para a direita. Você põe para a esquerda, ele vai para a esquerda.
Mas quando ele vem de frente, se você põe para a direita, ele vai para a esquerda, porque inverteu, ele está vindo de frente. E isso para o seu cérebro assimilar era bem complicado, né? E aí eu tinha medo de cair. Demorei para poder aprender. Meus colegas que tinham dinheiro, tipo, aprendiam a voar, caía, quebrava, arrumava tipo, aprendiam a voar em 3 meses. Eu levei 1 ano para poder aprender a voar. 1 ano. Você teve muito acidente com os aviões, com o avião ou não? Tive bastante. O que acontece? Aí é que começa, eu diria que começa a minha história, né, de verdade, que eu comecei, porque eu caí um aeromodelo e meu pai falou assim para mim: pô, meu, você tá pensando que é tatu? Isso aí não é tatu não, né? Isso aí é um avião, não fica embaixo da terra. É porque Sim. quando ele tava vindo de frente pra gente, eu fiquei com medo de pôr comando errado e jogar em cima de alguém e machucar. Aí eu piquei ele no chão, assim, pum, né, pra não ter acidente maior. E aí, o que acontece? Os meus colegas que estavam ali perto, vendo tudo isso, eles se sensibilizaram porque meu pai falou: pô, isso aí é caro, a gente não tem dinheiro. E eu fiquei envergonhado, né, de falar: pô, é caro, não tem dinheiro, eu sou o pobretão daqui, né? Fiquei meio assim na vergonha. E aí um colega chamado Cid Mosca, esse Cid Mosca, ele é pintor do capacete do Ayrton Senna. E eu nem sabia, Caracas, porque que legal. o cara é muito simples, ele é muito humilde. E aí ele falou assim: meninão, vem cá. Esse aqui é o endereço do meu ateliê, vai lá, eu tenho a planta desse avião, dá para você arrumar essa ponta de asa e tal, e me deu umas dicas. Eu arrumei o avião. Quando eu cheguei na pista no outro final de semana, o pessoal olhou e falou: não, esse avião é novo? Eu falei: não, eu só arrumei aquele que eu caí. Não acredito. Aí o pessoal começou a pedir: você arruma meu avião? Você arruma o meu? E eu comecei a precificar, né? Aí você E começou a arrumar o aí avião das pessoas? comecei a arrumar o avião das pessoas e comecei a fazer minha grana ali. Cara, qual que era a sua Entendeu? idade? 12 anos eu comecei, aí eu já estava com quase 13 anos. Mas essa idade eu já comecei a fazer meu dinheiro. Então, Até o. o amor pelos aviões começou de cedo, então, com 12 anos de idade. Começou com os 12 anos de idade. Você E sabia que o, o. o irmão do Jeff, que é piloto, né? Oh, sabia não, ô, Jeff? Que da hora, hein? O irmão dele é piloto e Da- eles têm alguns aviões aqui, muito top. Só que não é de Que briga de legal, meu. verdade mesmo. Mas aqui, fala mais um pouquinho sobre isso aí. Então eu dei uma pesquisada. A pessoa Aham. você fazia por hobby mesmo? Não, você começou a fazer por hobby e depois Por você hobby. passou a fazer para ganhar dinheiro mesmo, correto? Isso, correto. Porque o que acontece? Eu tive vergonha até de cobrar das pessoas. Como as pessoas tinham um poder aquisitivo alto lá, eram tudo, né? Eu via eles presenteando um ao outro com aeromodelo e tal. Então, quando eu arrumei um aeromodelo, o primeiro aeromodelo para um colega, eu fiquei com medo de precificar, dar um valor para ele, dar um preço. Eu falei: não, pela amizade e tal. Aí o Cid viu, me chamou de canto, falou assim: filhão, vem cá. Aí eu fui, falei: opa, você quer trabalhar? Eu falei: ele vai me dar um trampo lá para pintar os capacetes, né? Eu falei: quero, ô. Quanto que você quer ganhar por mês? Eu falei: nossa, ele tá me perguntando quanto que eu quero ganhar por mês. Eu falei: eu quero ganhar 1.000. Eu falei: na época, R$ 1.000 era uma grana boa, né? Ele falou: tá bom, e você quer trabalhar de domingo a domingo ou de segunda a sexta? De segunda a sexta. Quantas horas? Ah, das 9 às 5. Foi nessa conversa. E aí, o que acontece? Ele falou: então vamos pegar 1.000, dividir por 22 dias, dividir por tantas horas, esse aqui é o seu preço de hora. Então, ele não estava me ofertando um trabalho, mas ele estava me ensinando o quanto minha hora valia. Cara, E você me teve um ensinou a mentor já com cobrar 12 anos de idade. um mentor, e um mentor especial, né? Diferenciado. Aí ele me levou lá para o ateliê dele e me ensinou algumas técnicas de pintura que eu não sabia. E isso aí incorporou para mim, entrou na história, porque depois eu cresci, fui para a indústria e tudo na indústria voltou para isso. Por exemplo, trabalhei com pintura de envernizamento de lente de carro, lanterna de carro, torneiras, várias coisas assim, tudo a ver com robô pintando, tudo a ver com a pintura. E quem foi a base para mim foi ele, foi lá atrás. Cara, que interessante. E você, então você trabalhou também, você comentou comigo que você trabalhou em algumas empresas grandes, não foi? E qual que era a sua Foi, função na empresa que você trabalhou foi uma multinacional, correto? Ou eu estou enganado? foi. O que acontece? Quando eu estava no aeromodelismo, chegou perto da idade de ser missionário, ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, né?
tinha muita. Só tinha eu cuidando dos aeromodelos e fazendo reforma. Tava numa época de fazer dinheiro. E aí me amarrou muito, né? Eu falei, ou eu vou ser missionário ou eu vou fazer avião. Aí fui fazer a missão. Você foi resgatar Quando eu almas. voltei, como eu diria, foi um tempo que não foi meu, foi das pessoas que precisavam de mim, né? Sim, sim. Até tem uma coisa legal depois para poder falar da missão, né? Mas, em suma, aí quando eu voltei da missão, eu fui tentar voltar para o aeromodelismo para fazer arrumar os aviões. Só que já tinham 5 pessoas fazendo o que eu fazia. Eu já via a concorrência desleal, que é aquela parte que o cara fala mal de você. Aí eu tive que ir para a indústria, né? E quando eu entrei na indústria, eu entrei puxando carrinho, abastecendo, colocando caixas para o pessoal fazer montagem. E o diretor da empresa estava de olho em mim, né? Vendo tudo que eu estava fazendo. E você sabe que quando a gente é missionário, a gente tem disciplina que ninguém precisa ver a gente, né? Com O certeza. horário de acordar, o horário de estudar as escrituras, o horário de sair de casa. É engraçado que você está entre 2 pessoas, mas vocês são disciplinados ali. Vocês sabem o horário e vão cumprindo. E dentro da indústria, a única coisa que eu fiz foi cumprir regras da indústria que estavam me dando. E ninguém cumpria. E só por causa disso eu me destaquei. Então a missão, Em te 6 ajudou meses. demais. Uma outra coisa interessante, você falou que você começou aos 12 anos no aeromodelismo. O aeromodelismo, ele te ajuda muito com precisão, com concentração, não ajuda? Porque a pessoa que Exatamente. entende disso, ele tem uma visão diferente das outras. Então você começou já com 12 anos de idade, já com uma visão muito ampla das coisas que você deve fazer para ter sucesso. Exatamente. O aeromodelismo, a gente até brinca, né? Talvez o Jeff até nem concorde com isso. O pessoal do aeromodelismo fala assim: quem voa um aeromodelo voa um avião de verdade, mas quem voa um avião de verdade não voa o aeromodelo. Meu irmão, na verdade, ele começou com aeromodelismo também. Quando ele tinha uns 15 anos, eu acho. E depois, 15 ele anos. pilota depois. Mas... Então o irmão dele sabe pilotar o aeromodelismo. Fala isso mesmo, aeromodelismo? Aeromodelo. Aeromodelo, cara, esse nome eu não estava familiar com esse nome, foi difícil para mim praticar, porque é difícil pronunciar, aeromodelo. Então, o irmão do Jeff, o Jimmy, ele começou praticando com aeromodelo e ele desenvolveu a paixão. Eu acho que ele tem mais de 1.000 horas de voo, quase 1.000 horas de voo já. É profissional. Caramba. Mais ou menos. Eu acho que eu conversei com ele uma vez, ele falou comigo. Mas me fala mais. Aí você estava nessa empresa, você destacou então devido à missão, conhecimento da missão. Aí eu destaquei, só para você ter uma ideia, tinha um diretor francês que ele olhava a planta inteira e ele decidiu ficar no meio da planta. Ele fez um mezanino e não queria ficar na sala confortável dele, ele queria ficar lá na planta. E aí ele me via trabalhar e eu nem observava que ele estava me vendo. Um dia, eu virando assim, trombei com ele. Ele falou assim: me descreva você com uma palavra só. Aí eu olhei assim, tremi na base, falei, difícil, que palavra? Eu falei, corajoso. Aí ele falou, por quê? Aí eu pensei, difícil já foi me descrever com uma palavra só, agora explicar por quê. Aí eu falei, porque eu gosto de novos desafios. Aí ele pegou meu crachá assim do bolso, anotou na mão dele o número do meu crachá e me devolveu o crachá e sumiu. Ele foi lá no RH, pediu para dar o melhor salário da fábrica para mim e falou com o gerente e me colocou para ter a melhor posição só por causa disso. Caracas, e você trabalhava numa multinacional? Uma multinacional francesa. Caracas, que sensacional. Parabéns. Valeu, muito obrigado. E aí, me fala, Daniel, então você trabalhava nessa multinacional. Quantos anos você trabalhou nessa multinacional? Trabalhei 12 anos lá. E qual que era a sua função lá? Era simplesmente eles me registraram como operador diretora para dar o melhor salário da fábrica, mas assim, eu não tinha uma função ainda definida. Tinha um colega que programava robô de pintura e eu falei, você pode me ensinar isso aí? Ele falou, posso. Eu fui falar com o gerente falou, aqui a gente não tem espaço para você aprender. Se você quiser aprender, é domingo. Só que eu não vou te pagar banco de horas e nem hora extra para você aprender. Eu falei, tá bom, eu venho. Você me ensina? Ensino. Eu falei, tá bom. Eu trabalhei 6 meses todos os domingos para poder aprender a fazer programação de robô. Aí eu comecei a me especializar, porque ao programar robô, eu estava trabalhando com pintura e me especializei em envernizamento por cura UV de lentes de carro, né? Entendi. E aí eu me destaquei lá. Aí eu comecei a ser especialista em pintura. Agora, ali começou tudo. Curiosidade. Tem quantos anos que você mora aqui nos Estados Unidos?
vai fazer uns 4 anos. Tem uns 3 anos e 6 meses. O que te levou a sair do Brasil e vir para os Estados Unidos? Então, depois dessa Valeu, eu fui para Lorenzetti, trabalhei bem, montei uma fábrica de aeromodelo, tal, tudo. Aconteceram várias coisas na minha vida. E aí eu falei, pô, eu preciso me encontrar, eu preciso entender minha identidade de novo, tudo. E eu falei, pô, acho que para os Estados Unidos seria uma boa, seria legal para me poder. Porque, meu, na minha vida eu nunca conquistei nada. Olha o tempo que eu tô vivendo na indústria com salários bons e não compro nada, não tenho uma casa, não tenho um patrimônio, não tenho nada. Eu falei, vou para os Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos é dólar, e aí eu vou me dar bem, né? E já era. Eu vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui, eu fui para Massachusetts, eu fui para Flórida, fiquei uma semana lá, conhecendo lá. Depois eu fui para Massachusetts e comecei a ver o que é os Estados Unidos para o imigrante, para o brasileiro. Eu vim como turista, então eu não vim assim como uma permissão definitiva. Eu tinha que mudar meu status estudando, né? E até então, vamos lá, estava lá em Massachusetts, sentindo o ambiente. Um colega falou para mim, vem para cá que aqui tem trabalho. Eu falei, meu, cadê o trabalho? Olha nos grupos do WhatsApp. Eu falei, me manda o link dos grupos aí. Ah, olha aí no Facebook. E aí você começa a ver que é você por você mesmo, que você tem que correr e ralar. Aí ele me arrumou um trabalho. Esse trabalho lá era de colocar janela na construção. E quando fala colocar janela, não sei se você já trabalhou na construção, se você sabe, as janelas pesam quase 200 quilos, meu. Era uma janela pesada. E eu observei que tinha um abuso ali. Tipo assim, vamos ver se o cara aguenta mesmo. E, por exemplo, assim, eu revezava com carinha A, revezava com carinha B, revezava com carinha C. Esses 3 sempre revezavam. E ninguém revezava com você? Ninguém revezava comigo, pô. Eu falei, pô, eu tinha cirurgia na coluna que não tinha muito tempo. Aí eu falei, cara, eu não vou poder ficar nessa. Fiquei 2 dias, comprei um carro e vim para Utah. Aí, cheguei aqui, como eu tenho conhecimento de pintura, eu consegui um trabalho em Body Shop, né? Body Shop Painting. Body Shop Painting, para quem não sabe, é a funilaria e pintura do Brasil, né? E um colega brasileiro me concedeu a oportunidade, né, para poder estar trabalhando. E ali é o que começou a mudar as coisas para mim, né? Entendi. Então, comecei a trabalhar. Pra você ter uma ideia, vinham os carros velhos. Você sabe que aqui tem neve, tem sal. Então, oxida bem rápido, assim, alguns tipos de parafuso, alguns carros que têm mais de 10 anos, 20 anos de uso. E aí nós consertávamos muito esses carros. E mesmo os carros sendo velhos nessas condições, eu desmontava cada parafuso com todo cuidado. E aqui, bem aqui na frente de onde eu estou falando para você, onde eu trabalhava. Qual cidade que você está agora, Daniel? Qual cidade? Estou em West Valley City. Ok. Aí, o que acontece? Bem de frente, tinha um lugar, que é onde eu trabalho hoje, que eu só via chegando Ferrari, Porsche, Lamborghini. Eu falava, pô, que lugar legal esse aí, né, meu? Top. E me aproximei do dono aqui para poder ver como que eu poderia agregar de alguma forma, né? E ele falou um dia para mim, desmonta essa parte aqui do carro para mim. E aí eu fui desmontar. Então, aquela precisão que eu tinha nos carros velhos, enferrujados, trabalhando com esses carros exóticos, que são parafusos de precisão, eles soltam mais fácil, tal, tudo, me trouxe uma vantagem, né, para cá. Então, hoje eu tô aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Mostra pra gente aí. Vamos lá. Legal. Aqui é o Tint City Utah. City, né, se for pesquisar no Instagram, não City igual City com Y, mas City com... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ó, esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo agora. Qual que é esse carro aí? Essa daqui é uma Lamborghini, é uma McLaren 720. Caraca. Deixa eu ver aqui. Ops. Então... Ô, Daniel, qual que é o valor de um carro desse, uma McLaren dessa? Ó, para te falar a verdade, eu não sei. Jeff, você sabe? Mas... É mais de 250 mil dólares, deve ser. Eu acho que sim. Ah, é mais. Com certeza. Outro dia tinha um Rolls Royce aqui de 750 mil. Esse daqui deve estar em torno de uns... Entre os 250 e 300, por aí. E a minha função aqui
é fazer o quê? Eu desmonto ela todinha. Eu tenho que tirar o retrovisor, tenho que tirar a maçaneta, tirar as folhas da porta, eu tenho que desmontar o farol, desmontar o bumper, que é o para-choque. E quando eu desmonto o para-choque, eu tenho que desmontar tudo. As lanternas auxiliar, os acabamentos de fibra de vidro, todas as partes para o pessoal fazer o wrap, fazer o envelopamento, colocar a cor nova nela aqui, dar uma vida nova para ela. Então, essa é a minha função. Aí eu comecei a fazer um carro, fiz outro, um outro, e isso se tornou, como é que fala? Minha nova profissão aqui, meu Cara, novo trabalho. você nunca imaginava, né? Você nunca imaginaria com 12 anos de idade que você iria usar o que você aprendeu nos Estados Unidos no futuro. Você imaginou isso ou não? Não, ixi, é difícil você poder imaginar uma coisa dessas, né? Sim, com certeza. Porque, como é que fala? A nossa visão, ela é sempre limitada, né, Daniel? A Com gente certeza. sempre... Eu tenho aprendido muito ultimamente que o cérebro da gente, ele busca o caminho mais fácil e, tipo assim, ele sabe que você teve dor, ele quer te proteger de dor, então ele quer te antecipar a dor, e isso vai te limitando, vai te colocando em escassez, vai te afastando de progresso. Você tem uma ideia? Hoje eu faço isso, né? E eu tô falando para as pessoas, dia 29 agora eu tô indo embora pro Brasil. Tô indo embora definitivo. Ô Daniel, só dá uma pausa aí, Jeff. A maioria dos brasileiros querem sair do Brasil para vir para os Estados Unidos. O Daniel nos Estados Unidos vai deixar os Estados Unidos para ir para o Brasil. Qual que é o segredo, Daniel? Qual que é o... Por que você está fazendo isso? Conta pra gente. Olha, por algumas coisas, né? Pelo país em si, eu não iria embora nunca, jamais. Até mesmo pelas pessoas que tem aqui. Vou até contar uma coisinha. Eu tinha uma visão diferente, assim, né? Eu ia pelo que as pessoas falavam. As pessoas falavam assim, oh, mas americano é muito frio, americano é muito sério. Rapaz, eu tive minha visão, privilégio de ter minha visão. Americano não é frio. Americano, cada um cuida da sua vida desde pequeno na escola. Ele aprende que ele pode. Tipo, se ele vai andar de bicicleta, o pai deixa ele andar de bicicleta, não fica ali, põe a rodinha a vida inteira. Deixa aprender, deixa viver as experiências. Quando cresce, vai para a universidade, né? Tipo, já sai de casa, vai para o seu lugar. E são pessoas acolhedoras, fantásticas, incríveis. Eu tive a oportunidade de frequentar as igrejas norte-americanas. Para mim foi um mega exemplo, sabe? Foi um exemplo para o mundo. E vamos lá. E aí, o dólar tem um poder bom também, né? Que a gente acha, assim, para a gente poder investir e fazer as coisas, tal, tudo. Mas eu tô voltando, Daniel. Adivinha o que aconteceu? Eu passei muito tempo investindo em mim mesmo, com psicólogos, autoconhecimento. Eu fiz terapia cognitiva, eu fiz terapia, como é que chama lá? Constelação familiar, fiz hipnose. E eu não acreditava nesse negócio de hipnose, né? É até interessante para quem está assistindo e quer se conhecer e não conhece de hipnose, ela é parte da sua imaginação ativa. Se você pegar um bom profissional de psicólogo, ele vai te conduzir ao seguinte, ele vai falar assim, Daniel, vai lá, relaxa, vai te pôr num relaxamento, vai falar, ó, você não vai entrar inconsciente, não vai acontecer nada disso, eu só quero saber, você me conta, eu vou te colocar numa situação e você me conta. Aí ele vai falar para você, Daniel, imagina que você está num corredor agora. Como que é esse corredor? A sua imaginação que vai contar nesse momento. Você vai falar, o corredor tem piso branco ou preto, é de madeira ou é de vidro. Tudo isso é importante para o psicólogo, para ele entender. E ele vai te conduzir para lugares onde tem números, ele vai fazer associação com números com a sua idade. Por exemplo, ele vai falar, anda no corredor com portas, tem muitas portas, essas portas têm números, do menor para o maior. Aí ele vai falar, como que são essas portas? E, incrivelmente, que o seu cérebro, ele entrega a resposta para o bom psicólogo. Porque ele fala assim, como que são as portas? Aí você fala, a porta 3, a porta 4, a porta 5 é horrível, é de madeira. Ele já sabe que tem alguma coisa na sua infância ali. E vai fazendo um trabalho, isso é mó legal, pô. Que Aí eu legal. fiz um trabalho legal, fiz um trabalho muito legal de autoconhecimento, acho que eu gastei uns 30 mil reais brincando, assim, só com autoconhecimento. E aí, eu decidi, tipo, não me relacionar com ninguém.
não viver relação, cuidar de mim e prosperar. Só que eu não prosperava, Daniel. Eu tentava juntar a grana e a grana não parava. Mesmo ganhando em dólar, saí do brasileiro, vim para cá. Aqui eu trabalho por conta, né? Eu dou trabalho, valor por carros, tal, tudo. E a prosperidade parece que corria de mim. A escassez estava grudada e a abundância corria. Eu falei, caramba, meu, o que eu faço, né? Como que eu vou... E comecei a me concentrar em prosperidade. Aí um dia eu estava no Instagram e eu vi uma moça com um cachecol vermelho, muito linda, por sinal. Não foi por isso que eu chamei ela, mas quando eu olhei ela, Daniel, de verdade, eu tive um sentimento, assim, diferenciado. E aí eu falei para ela, não, ela estava falando sobre o frio de Curitiba. E eu falei para ela, tá bem frio aí, né? Aqui em Utah também tá assim, assim, assado. Ela me correspondeu e nós começamos a conversar. E eu descobri que ela trabalha com investimentos e tudo. Eu falei, como que funciona investimento? Porque eu nunca investi em nada, eu queria aprender sobre isso. Aí ela foi me ensinando, só que ela não me ensinou assim um caminho, assim, ela não deu uma coisa mastigada e falou, você segue por aqui. Ela começou a me educar, ela começou a ser uma mentora, uma professora, me dar aula de gestão de grana. E aí eu perguntei para ela quais eram os sonhos dela, ela contou para mim os sonhos dela, e ela falou que os sonhos dela não tinha contado nem para os pais, né? Eu me senti super privilegiado, e os sonhos dela batiam muito com o meu propósito de vida. E eu falei para ela e tudo mais, e quando eu entrei no Instagram dela, um pouco antes disso, eu vi lá que estava escrito assim, mãe da Ayla. E quando eu vi Ayla, me deu um sentimento assim, rapaz, eu não sei te explicar, foi um sentimento fora do comum. Parecia assim um sentimento de pertencimento, fazendo parte de uma família, de verdade. Hoje eu não sabia, mas eu senti algo. E a gente conversando, tal, tudo muito alinhado sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as coisas de Deus. Nós decidimos viver uma vida juntos. Então a gente fala que a gente nem namorou. Esse primeiro encontro foi no dia 8/10, né, de 2025. E de lá para cá a gente se trata como marido e mulher. 8/10/2025. Então, Isso. tem quantos meses? 5 meses? 6 meses? 6 meses. Daniel, então você se conhece há aproximadamente 6 meses. Isso. Vocês não se conheceram pessoalmente ainda, não? Não, e nós não nos conhecemos pessoalmente, só por videochamadas. Agora, curiosidade, ela falou que quando você olhou no Instagram dela, tinha um nome, é o nome de uma pessoa? De uma menina, uma criança? Da filha dela, a Ayla, isso. Qual que é a idade da filha dela? 7 anos. 7 anos. Legal. E aí vocês começaram a conhecer e você comentou comigo que você não trata como namoro, já trata como casamento. Nós dois queríamos alguma coisa tão séria para a vida que a gente falou, a gente nem tem tempo para poder ficar perdendo com esses negócios de ficar, namorar. Entendeu? Sabe o que acontece? São dois adultos que sabem exatamente o que querem. Eu vou fazer... Eu fiz 24 anos que eu tô casado. Acho que 24 anos, tô confundindo aqui agora, mas é mais ou menos isso, né? 24 anos. 2002. 2002, Pedro, faz a conta pra mim aí. 24 anos é Jeff. 24 anos casado. A minha esposa, nós nem namoramos. Eu pedi ela em casamento no primeiro dia. E aí, ela falou assim, cara, você é doido. Eu falei, eu sou doido por você. E nós casamos em 2 meses. E nós estamos casados até hoje. Então, assim, eu faço votos que você... E qual que é o nome da sua futura esposa? Jamile. Como é que é? Jamile. Jamile. Isso. Eu faço votos que você e Jamile sejam muito, muito felizes mesmo com a Laila. Laila, não é? Ayla. Nome diferente. Ayla. Mas legal, cara, que legal. Aí ela te introduziu... Eu recebo, muito obrigado. Ela te introduziu no novo mundo que você não conhecia ainda. Investimentos. Dá pra você explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Dá sim, porque assim, eu queria investimento, mas eu queria alguma coisa segura. O pessoal tava falando muito de criptomoeda, do mercado, e para mim isso aí era uma coisa difícil de acompanhar e que flutuava muito, né? Eu pensei assim, eu nunca tive uma casa no Brasil. Então, Daniel, aí eu queria investir em alguma coisa segura, né? E eu lembrei, eu não tive uma casa até hoje, né? Vivi anos, e ela falou para mim, olha, que os imóveis é uma maneira segura de se investir, né? Por que é uma maneira segura de se investir? Porque você... Só um minutinho. Viu? Desculpa aí, Daniel. Só à vontade. Ela falou assim, é uma maneira segura de se investir. E eu falei assim, por quê? Você compra um imóvel e ele vai se valorizando, tal, tudo.
se você der uma observada, as pessoas, os casais, a maioria dos casais, eles têm umas metas diferentes, né? Um do outro. Você pega, geralmente o homem está pensando em uma liberdade financeira, mas a mulher está pensando em ter a casinha dela. Então, nós, como provedores, como chefe de família, acho que a primeira segurança que a gente pode trazer para a família é o nosso lar. Então, ela trabalha com consórcios, planejamento familiar e inteligente. E aí ela começou a me mostrar como que era o consórcio. E na época, minha visão era muito fechada, né? Porque eu só lembrava de consórcio de carro e moto e nem sabia de casa. E nem sabia do que você podia como usar o consórcio. E ela começou a me ensinar. E aí, você já reparou que o cérebro da gente ele começa a prestar atenção naquilo que você está em movimento? Aí começa a vir Por muitas exemplo, informações sobre aquilo. Isso! Tudo que você fala foca assim, expande. Deixa só um minutinho. Jeff, você já ouviu falar nessa palavra consórcio? Não, estou... Tá perdido. Não sei o que é. Aqui, ó. Só explicar pro Jeff aqui, ó. Você explica. Você explica pro Jeff o que é consórcio? Porque eu acredito que o Jeff não saiba e muitas pessoas também que estão nos assistindo agora não saibam o que é o consórcio. Daniel, você está dentro de uma Lamborghini? Oi? Você está dentro da Lamborghini? Não, a Lamborghini tá ali, ó. Ah, não, você está dentro de qual carro? A Agora. Lamborghini tá lá. Eu A tava McLaren, numa- né? Mas você tem a Lamborghini e tem a McLaren aí? A Lamborghini já foi. Eu tenho uma Porsche e tenho uma Lamborghini aqui. Ou o A nosso, McLaren. o McLaren, né? O Pedro, que trabalha com a gente aqui, nos ajuda com a edição, com a gravação. O sonho dele é fazer envelopamento, né, Pedro? Ele gosta de trabalhar nessa área aí. Ele tá muito interessado. Mas explica pro Jeff aqui, muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é consórcio. Dá para você resumir e explicar pro Jeff o que é consórcio? Bom, vamos lá. O que é o consórcio? As pessoas conheciam somente o sistema de banco e financiamento para poder se adquirir alguma coisa. E aí, vamos imaginar um grupo de pessoas antigamente que tinha o mesmo desejo, a mesma vontade de fazer a aquisição de um bem, uma casa, um carro, mas é muito caro, resolveram se unir e falar assim, beleza, todo mundo paga um pouquinho mensal e tem um sorteio para ver, uma forma de organizar isso era sortear para ver quem que ia comprar primeiro. Então, imagina assim, para ficar bem fácil, vamos colocar 12 pessoas querendo alcançar um sonho que custa 12 mil, uma moto lá que custasse 12 mil. Então, ajuntavam-se as 12 pessoas, cada um só tinha condição de ter 1.000 por mês. Todo mundo punha 1.000. Como eram 12 pessoas, davam 12 mil. Aí um ia lá, sorteava, esse aqui vai comprar a moto primeiro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Assim, escapava dos juros do banco, porque se você fosse no banco, tinha que dar uma entrada, tinha que dar umas prestações altas, e assim surgiu o consórcio. Só que começou a ter leis, né, para regulamentar isso, normas para poder... quem que vai cuidar do dinheiro, como que vai cuidar, se é um grupo de pessoas, como que vai reportar isso para o cliente, como que o cliente vai ser constantemente informado do valor, do sorteio e de todas essas coisas, né? Então, acontece isso. Eu tô coisando a porta aqui um pouquinho para não ficar muita luz aí também, né? Ok. Então, acontece isso, né? E aí, uma forma de organizar, de regulamentar. Então, tem leis hoje que regem o consórcio e também tem muitas normas para poder regulamentar e até o Banco Central do Brasil, ele faz um acompanhamento sobre todas as movimentações, tudo que acontece, né? Para poder proteger as pessoas que são usuárias de um consórcio. Curiosidade, Daniel. Curiosidade sobre o consórcio. Meu irmão, ele fez um consórcio, ele mora na Inglaterra e ele fez um consórcio de uma casa, uma carta de crédito de 1 milhão ou meio milhão de reais, eu não sei exatamente o valor. E ele comentou comigo, eu não sei se eu estou enganado, mas tem uma modalidade também de investidores que eles compram um consórcio e aí eles dão um lance e pegam a carta de crédito e alguns vendem a carta de crédito e ganham uma porcentagem. E isso é real? Isso acontece mesmo? Isso é real. Eu vou até te falar. Você não precisa nem dar o lance. Existem umas modalidades de investidor que é o seguinte. Você até pode entrar com parcelas reduzidas. Vamos dar um exemplo? Você quer entrar numa carta de crédito de 100 mil. Coloca aí meio milhão de reais. Meio milhão de reais, vai. Vamos colocar 500 mil. Vamos dizer que a parcela dos 500 mil seriam
1.800, R$ 2.200 para você, 220 prestações de R$ 2.200. Vamos colocar uma suposição. Você tem a opção de entrar com a parcela reduzida até a contemplação. O que é isso? Você paga lá 1.800. Você vai pagar 1.800 até ser contemplado. Quando você foi contemplado, você não paga mais. E a empresa, a qual, por exemplo, a Demicon, não são todas, a Demicon, né, que é a empresa que eu trabalho, ela faz isso, ela vai lá e compra a sua carta contemplada com até 40% do valor da carta. Ou seja, se a sua carta é de 500 mil, você, deixa eu só calcular aqui, são 50, 200 mil. Ela pode pagar até 200 mil na sua carta contemplada. Mas não estou entendendo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, imagina que eu paguei lá 10 parcelas. Uhum. E aí, eu fui contemplado, tive a sorte de ser contemplado. Uhum. Aí alguém vem e me oferece 200 mil na minha carta? Isso. A própria empresa, ela pode oferecer até 200 mil na sua carta. Ela não vai dar os 200, mas pode chegar a 200. Existem muitos casos, muitas cartas que nós temos vendido de 100, de 200 mil, que pessoas pagaram 1, 2, 3 prestações, 9 prestações. E as cartas de 100 mil, tem pessoas que já ganharam 32 mil, já ganharam 36 mil pela carta, pela compra da carta. Mais uma coisa aqui. A conta não fecha, não, Daniel? Fecha? Então, por que a conta não fecha quando a gente fala e pensa dessa forma? Pô, a conta não fecha. Porque a nossa visão ela é muito limitada. Mas quando você olha para um grupo de pessoas, de 220 pessoas, isso aí é um investimento que a empresa está fazendo para alavancar o consórcio, para alavancar esse tipo de modalidade, esse tipo de investimento, incentivar as pessoas a praticarem consórcio. Pega 220 aí, se a gente falar no caso. Cada um lá está pagando os 1.800 que eu estava te falando. Então, 10 pessoas são 18 mil, 100 pessoas, 180 mil. 200 pessoas, 360 mil. Vamos colocar aí, 360 mil por mês. Se a pessoa foi contemplada, ela vai lá e paga para aquela pessoa lá, vamos dizer que ela pagou 180 mil, ela ainda está ganhando dentro daquele mês. Ela está lucrando ainda em cima. E isso, por quê? Uma forma de incentivo para as pessoas a praticar esse tipo de investimento. Uma carta contemplada no mercado, quando ela é vendida no mercado chamado mercado de ágio. É um mercado onde se buscam cartas contempladas. Rico, ele não quer... É essa mentalidade que eu não tinha antes, eu ganhei, eu sou super grato por ela. Rico, ele não quer ir lá no banco e ficar só pagando o financiamento do banco. A maioria deles busca uma carta contemplada. Então, existe dentro do mercado de ágio uma procura muito grande das cartas contempladas, porque quando se faz uma aquisição de um bem através do consórcio, você não tem praticamente juros. Você está pagando só a taxa lá dele. Você pode pegar, que nem eu estava falando para você, quando o cérebro da gente começa a dar atenção numa coisa, a gente começa a prestar mais atenção naquilo. Quando eu comecei a entender mais de consórcio, a palavra consórcio veio na minha cabeça e eu comecei a ver muitos vídeos do Pablo Marçal falando de consórcio, do Renato Cariani falando de consórcio. Se você pegar e prestar atenção, tem vários exemplos. O Cariani, por exemplo, ele vai lá e vai pegar uma BMW de 300 e poucos mil. Ele não vai lá na loja e compra ela ou tira, ou até mais de 1 milhão. O que ele faz? Ele entra num consórcio e depois ele dá um lance poderoso em cima disso, mais de 50%, para poder ter uma grande chance de contemplação. É contemplado, pega o carro, retira ele da loja, e aí ele já começa a usufruir dele pagando os valores das prestações que são pequenas. E aí ele usa esse carro aí por 1 ano, vai lá, vende esse carro e repete o ciclo. E praticamente, se você colocar numa linha, colocar no papel, você vai ver que o valor que você tinha em mãos, que você investiu, ele está só em loop. Está só em loop. Entendeu, Jeff? Eu acho que eu entendi, mas quem é que manda em tudo do consórcio? Eles pegam uma taxa, uma percentagem para cuidar das contas, administrar? Como que é? Exatamente. Então, cada empresa de consórcio,
que nem eu falei, tem a regulamentação por lei, tem as regulamentações do Banco Central do Brasil, do Bcen, tudo mais. Aí surgiu a administradora. É um pagamento em longo prazo. Que nem eu falei, não tem juros, mas tem a taxa. Vamos falar do número 100 mil, só para ficar mais redondo, Ok. assim, para ficar mais fácil? Ok. A pessoa vai pegar 100 mil. A taxa, vamos colocar aí de 25%. Os 100 mil vai virar 125 em 220 prestações. A correção que vai ser feita nela por ano vai ser feita pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, se você está investindo numa questão de imóvel. Então, por exemplo, assim, a casa, um terreninho de 100 mil que você vai comprar, passou um ano, você não foi contemplado. Seria justo no ano que vem você ser sorteado e ter só os 100 mil para poder ir atrás de um terreno, já que desvalorizou? Aí tem um reajuste. Seria justo, né? Tem um reajuste pelo INCC. Mas então, aqui uma pergunta, os 25% fica para a pessoa que está administrando o consórcio. A empresa administradora do consórcio. E isso aí é 100% seguro? 100% seguro. É uma das modalidades mais seguras e usadas hoje em dia. É que nem eu sempre falo com as minhas próprias palavras, né? Na administração tem a lei da oferta e demanda. O consórcio agora ele está entrando e está chegando com força. As pessoas não conhecem consórcio, elas só conhecem financiamento. Sabe uma coisa que hoje eu venho do consórcio já, porque eu estou indo para o Brasil e eu vou só vou trabalhar com isso, né? Hoje eu desmonto carro também e tal. Mas uma coisa que eu tenho visto, você vai lá e fala sobre consórcio, põe um anúncio sobre uma casa ou um carro. A pessoa quer a casa, quer o carro, mas não tem dinheiro para dar de entrada num financiamento, não tem o dinheiro para comprar à vista e não tem dinheiro para poder pagar parcelas para poder fazer a aquisição do bem. Então, as pessoas assim não dá para entender assim se só sonha ou se não parte por um planejamento. Eu vou te falar a real, Daniel. Para mim poder voltar para o Brasil, a Jamile me ensinou algumas coisas. Eu nunca tinha dinheiro no banco parado. Hoje eu tenho 2 cartas de 200 mil que eu vou pagando todo mês. Se eu for contemplado, para cada carta dessa aí eu posso levar até 40 mil reais nelas. E sabe, é diferente, porque eu não estou colocando dinheiro que eu estou deixando parado na conta. Porque se eu deixo na conta, eu gasto. Entendi. Eu estou fazendo ele virar um boleto que está virando um patrimônio. Só uma pergunta, todo mês, quantas chances você tem de ser contemplado? Uma chance ou 2 chances? Você tem uma chance de ser contemplado por mês, tem um sorteio, tem uma assembleia, as pessoas fazem parte de um grupo de WhatsApp para poder acompanhar a assembleia, tem aplicativo da empresa para poder também estar acompanhando como é que está a evolução dela dentro disso. E vou te falar a verdade, depois que eu entrei nessa, eu tenho ajudado muitas pessoas em Utah, com esses brasileiros que estão aqui. Porque muitas vezes a gente vem para cá, Daniel, acontecia comigo, eu queria fazer alguma coisa no Brasil, mas não sabia o que e como. Eu sabia que um dia eu ia voltar para o Brasil e tentava simplesmente poupar e usava tudo. Poupava, usava tudo. Agora não. Agora, por exemplo, eu e a Jamile, nós pegamos uma casa de 500 mil, né? Nós entramos num consórcio, nós demos um lance, e aí a gente tem nossa casinha, nosso cantinho. Estou voltando para o nosso cantinho. Conheço ela há quanto tempo? 6 meses. Eu imaginaria, passaria na minha cabeça que eu ia ter meu próprio lar lá para poder morar em 6 meses? Mas vem cá, você já conseguiu, já foi contemplado já? Porque a gente tinha uma graninha, ela tinha uma graninha, eu tinha uma graninha. Aí deu 50%. E nós usamos como lance. Isso. E assim, é 100% seguro, assim, 100% garantido, quando você dá os 50%, você consegue pegar o valor do consórcio? Olha, eu vou te falar uma verdade. Se alguma pessoa te prometer que você vai ser contemplado em 5 meses, 6 meses, prometer contemplação para você, essa pessoa pode ser até processada, porque ninguém pode prometer isso, porque é sorte, é sorteio. Mas tem que ter o fator da sorte, exatamente. E mesmo você dando lance, ainda tem que ver, né, se o lance, no final da assembleia, ele pode ser concedido a você ou não. Entendi. Se não tem outras pessoas que Mas, me deram Daniel, lance. eu acho isso aí sensacional, principalmente para quem mora aqui nos Estados Unidos. É uma bondade. Sim. Tem muitas pessoas, quando elas reservam aquele dinheiro todo mês, não vai fazer tanta diferença para ela, mas ao longo prazo, ela vai, mesmo se ela não for contemplada, ao longo prazo vai fazer uma diferença muito grande na vida dela. Porque às vezes a pessoa não tem o hábito de economizar, de investir o dinheiro, e isso meio que força a pessoa a adquirir um bem, entendeu?
Eu acho sensacional. Eu vou Exatamente. estudar mais sobre o consórcio depois. Daniel, eu tô voltando pro Brasil, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei voltar pro meu lar, pra minha casinha, meu cantinho. Hoje a Jamile me mandou umas fotos de lá. Rapaz, tá lindo, tá, sabe, iluminado, ela pôs aquele cantinho. Qual cidade que vocês irão morar? Qual cidade? São José dos Pinhais. Eu Paraná. conheço. Onde fica? Fica no Paraná. Paraná. Curitiba, fica em Curitiba, não é isso? Isso, Curitiba ali, isso. Do Exatamente. ladinho de Curitiba, se eu não me engano, lá São José. Não, em Curitiba. É lá mesmo em Curitiba, não é isso? Não. Exato, Não, exatamente. é sensacional, é muito bom. Ah, muito legal. Nunca ouvi falar disso. Mas outra coisa, eu nunca ouvi falar também, até alguns anos atrás, era comprar na planta e aí com imóveis. E é muito legal isso também, eu achei. Você fez até uma compra na planta lá, né, Jeff? Comprei. E foi qual cidade que você Olha fez? que legal. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Você comprou, foi como é que chama lá? Apartamento é uma, como que fala? Penthouse. Cobertura. Uma casa, uma cobertura, mas qual cidade que foi? Que eu tenho um amigo, meu que mora em o Marcelo, um abraço Marcelo. Ele mora em onde que foi que você ficou no Brasil? Balneário Camboriú. Eu moro em Balneário Camboriú. É próximo de Balneário Camboriú? Pertinho, 40 minutos, eu acho. 40 minutos? Ah, legal. Uau. E o Jeff tá indo conhecer a casa dele, não vai, Jeff? Quando? Daqui um pouco, julho, eu vou lá. Então já tá... Está acabando agora. Eu vi um vídeo esta semana que está quase pronto. Que legal. Muito bom. Mas, ô Daniel, é sensacional. Você agora, então, está voltando para o Brasil. Você nunca imaginava, deu 360 a sua vida, né? Você está voltando para o Brasil 360. com casa própria, com uma esposa e com uma nova área, que você vai abençoar a vida de muitas pessoas, adquirir seu próprio imóvel através do consórcio. Sensacional. Muito animado? Exatamente. Muito animado, muito legal. E aquela história, né? Você falar assim, Daniel, você tem certeza que você está fazendo? Assim, eu tenho tanta certeza, por exemplo, que eu falei sobre voltar para o Brasil. Estou na condição de turista. Então, eu voltando, para poder voltar para cá, é um processo que vai levar muito tempo. Sim. Então, eu estou ciente disso. Eu estou voltando com tanta certeza disso, tipo, você vai falar, mas o Brasil está em crise, presidente, isso e aquilo, um monte de coisa, pode me falar, mas aprenda que numa época de crise o dinheiro troca de mão. Então, se você usar a inteligência e a sabedoria, você vai estar nessa oportunidade. Estou muito feliz por isso. Legal aqui, ó. Eu gostaria até que o Jeff comentasse. Uma coisa interessante, Daniel. Eu fico triste, às vezes eu vejo pessoas que vêm para os Estados Unidos, eles se beneficiam da vida aqui americana, ganham dinheiro em dólar. Eu sei que passam perrengues, né? Muitas pessoas. Muitos não priorizam o inglês, que eu acho que o inglês tem que ser priorizar, falar o idioma. Mas muitos voltam para o Brasil e ficam metendo pau aqui, entendeu? E aí eu vi um comentário essa semana, eu fiz até um post, eu falei assim, gente, eu morei em 4 países e cada país eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu aprendi algo com aquele país. Então, assim, eu tenho certeza que onde quer que você estiver, se você tiver a mentalidade de querer crescer, de querer se desenvolver, de querer ter sucesso, você vai ter. Exatamente o que você falou, a crise faz o dinheiro sair de uma mão de uma pessoa e passar para outra mão. Então, você tem que estar preparado para as oportunidades. E onde quer que você estiver, você vai ter sucesso se você tiver essa visão. Concorda, Jeff? Sim, concordo. Eu já disse para várias pessoas que se alguém for me dar $1 milhão, eu acho que eu ia para o Brasil para empreender, além de, em vez de investir aqui. Eu acredito que eu consigo ter mais sucesso lá agora do que aqui. Só pelo custo muito alto aqui, ainda com $1 milhão ou reais, vamos dizer. Eu acredito que tem oportunidades lá, mesmo com a crise, com os problemas que todo o país tem, mas vai ser muito bom, boa sorte lá. Sensacional, Jeff. Muito obrigado, bom. Jeff. Ô, Daniel. Ô, Jeff. Pode falar, pode perguntar pro Jeff aí, Daniel. Não, eu vou falar, Jeff, se você voltar para lá com $1 milhão para poder investir, procura a gente, porque a gente trabalha na alavancagem patrimonial, faz esse dinheiro virar 3, 4, 5 vezes mais. Vamos. Depois o Jeff vai estudar mais sobre... Ele é um investidor nato, Jeff. Depois ele vai estudar um pouco mais sobre consórcio. Eu achei muito interessante. Daniel, nós estamos chegando no fim do podcast. Está sendo muito interessante bater esse papo com você.
Eu gostaria que você olhasse para o Daniel, porque qual que é a sua idade hoje, Daniel? Tô com 45. 45. Então você viveu muitos altos e baixos, pelo que nós conversamos. Eu acho que todas as pessoas têm isso, né? Altos e baixos. Se você pudesse olhar para você aos 20 anos de idade, qual o conselho que você daria para você aos 20 anos de idade? Puxa vida. Eu ia falar. Eu pratico esse exercício, mas com um Danielzinho menor, sabe? Às vezes eu paro assim, tô um pouco frustrado e olho como se fosse uma criança para mim hoje e vejo minhas conquistas. Mas olhar do Daniel de 45 pro de 20 e dar um conselho, eu acho que eu falaria pro Daniel assim, cara, foca em você, acredite mais na sua intuição, nos seus sonhos, procura o seu autoconhecimento para você diferenciar intuição de paranoia, intuição de outras coisas. E, Daniel, mete o pé, vai lá, foco e força, vai com tudo, que vai dar certo. Eu acho que, sabe, só isso aí já seria um grande conselho. Sensacional, com certeza. Achei muito interessante a sua história, para você ter participado desse podcast conosco. Eu acho que vai agregar na vida de muitas pessoas que estão em dúvida sobre o que investir. Você falou muito sobre o consórcio, é uma coisa muito interessante. Meu irmão comentou comigo, coincidiu de eu despertar o interesse também. Eu acho que é uma área nova, muitas pessoas não sabem sobre esse consórcio de casa. E obrigado por ter trago isso aí no podcast. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, eles vão pesquisar, né, para tentar entender melhor. E se as pessoas tiverem interesse em fazer o consórcio, Daniel, como é que eles vão encontrar o Daniel? Você pode deixar suas redes sociais aí? Posso deixar sim. Tem o Investindo com Dan e tem o Içando Consórcio. Legal. Na descrição do vídeo, quando nós fizemos o upload do vídeo no canal do YouTube, eu vou colocar o seu Instagram da sua futura esposa e quem tiver interesse em entender mais sobre o consórcio, é só entrar em contato com vocês. Ô, Daniel, só para a gente fechar, você gostaria de fazer as considerações finais? Sim, olha, eu gostaria de agradecer muito o privilégio, a oportunidade de poder participar, falar para o Jeff, né, que ele é um norte-americano nato aqui, que, olha, eu tive um privilégio muito grande e vou levar no coração tudo que eu aprendi aqui, o povo aqui, por que o país hoje ele é bem desenvolvido, né, por causa da questão de cada um que eles aprendem. É uma lição muito grande para a gente, né, Daniel, que vem morar para cá e aprender, fazer toda essa bagagem. E eu quero falar para todas as pessoas aí que estão nos assistindo agora. É um conselho bem simples. Olha para dentro de si e pega aquela frase que Jesus falou, mas buscai primeiro o reino dos céus. Então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pega o reino dos céus como você, conhecer você lá dentro, seu íntimo. Por que você fica nervoso com tal coisa? Por que desperta gatilho? Por que isso? Por que aquilo? E você vai conseguir entender por que a escassez está na tua vida. Todo mundo só vê progresso na vida se for em finanças, se for... mas esquece de ver a saúde, esquece de ver a alegria da família, se os filhos estão bem, a esposa está bem. Então, você pode ser o melhor ser humano se você olhar para si, cuidar de si, todas as outras coisas vêm. Daniel, muito obrigado pela participação e agradeço a todos que nos assistem. E uma forma de você nos apoiar é compartilhar esse vídeo com seus amigos e convidá-los para se inscrever no canal também. Porque através de você, nosso canal cresce a cada dia. Muito obrigado. Legal, que legal, muito bom. Mas, Marcelo, que legal, hein, Marcelo? Então, sua vida deu um 360, Daniel, né? Você veio para os Estados Unidos é o seu amigo. E agora está voltando, e está voltando cheio de novidade, com trabalho, que você vai abençoar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua, legal. E com casamento também, né, Marcelo? Daniel. Mas, por que eu tô falando, Marcelo? Desculpa. Deixa eu cortar aqui, ó, só um minutinho aqui, ó, só um minutinho.